Oi, 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 sou eu novamente. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, tá? Hoje a gente vai estudar sobre a ressurreição, vai ser o primeiro estudo de ressurreição que a gente vai ver aqui no canal, sobre como Jesus ressuscitou o filho único de uma viúva, né? Essa passagem ela tá lá em Lucas, capítulo 7, versículo 11 ao 17. Então vamos lá. Em Lucas 7, versículo 11, fala que pouco depois de alguns acontecimentos, né? Esses acontecimentos foi Jesus ensinando, né, sobre o amor pelos inimigos, a árvore e seu fruto, e depois da cura de um servo centurião. Fala que pouco depois disso, Jesus ele foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Então aqui fala que depois desses acontecimentos, Jesus ele foi para uma cidade chamada Naim, e os discípulos dele e uma numerosa multidão ia junto com ele. E no versículo 12 fala: Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Então, que fala que Jesus ele foi para essa cidade chamada Naim, e quando ele se aproximou do portão dessa cidade, vinha uma viúva, né, enterrando o seu filho único. E fala que tinha uma grande multidão da cidade ali de Naim junto com essa viúva, né, para enterrar o filho dela. E no versículo 13 fala: Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chore. Né? Então a Bíblia fala que Jesus chegou, quando ele se aproximou e viu que essa viúva estava indo enterrar o filho dela, Jesus se compadeceu dela e falou para ela não chorar. Provavelmente ela estava chorando, gente. Não tem como, né? Era o enterro do filho único da mulher. Então Jesus chega nela e fala: Não chore. E no versículo 14 fala assim: chegando-se, tocou no caixão, né, Jesus, né? E os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu ordeno a você, levante-se. Né? Então fala que Jesus se aproximando lá, né, viu a viúva, se compadeceu dela, falou que era para ela não chorar. Então Jesus ele se aproximou, perdão, Jesus, usar óculos. Voltando aqui, perdão, gente. Chegando-se, né? Jesus chegou lá perto do caixão. Ele tocou no caixão. Quando Jesus tocou no caixão, os que estavam carregando o caixão, eles pararam. E Jesus disse para esse jovem: Jovem, ordeno a você, levante-se. E no versículo 15 fala: O que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Então aqui fala que quando Jesus ele toca no caixão e ele fala: Jovem, eu ordeno a você que você se levante, né? A Bíblia fala que o jovem que estava morto, ele sentou e ele começou a falar, né? E a Bíblia fala que Jesus restituiu ele, né? A mãe dele devolveu a vida a esse jovem. Para a mãe dele era o único filho, né, dessa mãezinha aí. E glória a Deus por isso. No versículo 16 fala assim: Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. E aqui fala que todo mundo que estava lá, né, eu acredito que todos aqueles lá que estavam indo enterrar esse jovem, aqueles também que estavam junto com Jesus, porque essa foi a ressurreição aqui que a gente viu, né, as passagens que a gente estudou até agora, a gente não viu ressurreição, né, a gente viu cura, a gente viu expulsão de demônios, mas a gente não tinha visto ressurreição. Então todo mundo ficou possuído de temor e todos ficavam, né, glorificando a Deus. E E eles falavam, as pessoas falavam, né, grande profeta, né, falando que Jesus era um grande profeta, que se levantou entre eles e falaram também que Deus visitou o povo, né, porque enviou um grande profeta, que era Jesus, para visitar o povo. E no versículo 17 fala assim: Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Então aqui fala que essa notícia da ressurreição desse filho dessa viúva começou a se espalhar por toda a Judéia e por toda aquela região. Tá claro o versículo, né? Resumo, né? O que a gente viu? Essa passagem ela é pequena, porém muito poderosa, né? É uma ressurreição, né? Uma ressurreição. Nunca vivenciei uma ressurreição. Não sei se vocês já chegaram a vivenciar. Mas para resumir, né? Essa passagem, basicamente Jesus, depois de ter
realizado algumas outras coisas, Jesus ele estava indo para uma cidade chamada Naim, junto com os seus discípulos e junto com a numerosa multidão. A Bíblia fala numerosa multidão que estava com Jesus, né? E quando Jesus ele estava se aproximando desse portão dessa cidade, né, de Naim, ele vê uma viúva indo enterrar o seu único filho, junto com a numerosa multidão também que estava com ela, uma grande multidão que estava com ela. E provavelmente essa mulher ela estava chorando, porque Jesus ele chega nela, se compadece dela e fala: "Não chore", né? E depois que Jesus chega nessa viúva e fala: "Não chore", Jesus vai, ele se aproxima do caixão, ele toca no caixão e aquelas pessoas que estavam carregando o caixão param naquele momento que Jesus toca no caixão e Jesus fala, né, ao jovem, né, que está morto: "Jovem, ordeno você que você se levante, né? Ordeno você, levante-se", né? E a Bíblia fala que naquela hora o jovem que estava morto, aquele que estava morto, ele se levanta e ele se senta, na verdade, e ele começa a falar, né? E a Bíblia fala que Jesus restitui, né, ele a sua mãe novamente. E a Bíblia fala também que quando o pessoal lá que está junto vê isso, eles ficam muito cheios de temor e eles glorificam a Deus. E fala que essas pessoas falam que Jesus era um grande profeta, né, que foi enviado e que Deus ele tinha, cadê? Fala que Deus tinha visitado o seu povo, né, porque enviou um grande profeta. E a Bíblia fala também que essa situação, né, essa notícia a respeito de Jesus, a respeito dessa ressurreição, ela foi espalhada por toda ali região da Judéia e por toda a região da Judéia. E é isso. Esse é o resumo, basicamente, tá? É isso que a gente estudou. Deus te abençoe e até o próximo estudo. O próximo estudo que a gente vai estudar é os mensageiros de João Batista, né, que está lá em Mateus, capítulo 11, do versículo 2 ao versículo 19, e também está lá em Lucas, capítulo 7, do versículo 18 ao 35, tá? E é isso, até o próximo estudo.